Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Até aqui a palavra do nosso Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, nós pedimos, Senhor, confiando nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho Jesus, Pai. Nós pedimos para que o Senhor, meu Deus, use poderosamente a Tua palavra, Deus. Tua palavra que foi capaz de criar o universo, Deus. Tua palavra que é capaz de transformar corações, Deus. Voz do Senhor, meu Deus, que é muito mais forte, Senhor, do que a voz de um trovão. Que o Senhor, meu Deus, possa usar, meu Pai, a Tua palavra em nossas vidas nesse momento. Para que, meu Deus, não apenas uma palestra motivacional, Senhor, ou de autoajuda, mas, meu Deus, Tua palavra como espada de dois gumes, Senhor, possa ferir os nossos corações, Senhor, possa destruir os nossos conceitos, meu Deus, e possa nos fazer enxergar a Tua glória, Pai, e a graça de podermos obedecer a Tua santa vontade, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus, para que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu santo evangelho. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a fé cristã, ela não é como uma religião qualquer. Ela não é como uma filosofia de vida que foi feita para que nós pudéssemos melhorar um pouco, para que nós pudéssemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Pelo contrário, a palavra de Deus, irmãos, ela busca e ela nos oferece uma transformação que é completa. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, que as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é uma mudança em apenas alguns aspectos da nossa vida, que a palavra de Deus ela tem essa proposta, irmãos, mas é uma transformação completa, que o nosso Deus ele nos chama a passarmos. Vejam que nós temos meditado na carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, que ficava localizada na cidade de Éfeso, e a gente tem visto que é uma carta que ele não escreveu para resolver alguns problemas específicos que estavam acontecendo ali naquela cidade. Pelo contrário, ele escreveu uma carta que, como aqueles irmãos não tinham problemas específicos, aparentemente, é uma carta que poderia ser lida por qualquer outra igreja e sem necessariamente entender a situação específica que aquela igreja passava, e eles iam poder tirar o maior proveito possível da carta, dos ensinamentos que o apóstolo Paulo traz aqui. Na verdade, ele se aproveitou de não ter circunstâncias, pecados específicos que ele precisava trabalhar, para que ele pudesse trazer de um modo muito profundo o evangelho, como talvez em outras das suas cartas ele não teve a oportunidade de fazer dessa forma. A gente vê que ele começa no capítulo 1 falando do plano eterno de Deus, a salvação que Deus traz para o seu povo. E ele fala de um modo glorioso, irmãos, as palavras que ele usa são muito profundas para falar que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham um plano único e grandioso. É o único plano de Deus. Deus nunca teve um plano B ou um plano C, que desde a eternidade ele planejou a salvação, que nós pudéssemos receber a grandiosa salvação da parte dele. E diz então que o Pai ele nos escolhe, o Filho ele vem e ele executa essa obra de salvação, ele morre para pagar pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, então, ele habita em nós, ele vem para habitar os nossos corações, causando uma transformação tão profunda que faz com que a gente enxergue aquilo que nós não poderíamos enxergar antes, que é a grandiosidade da obra de Cristo. Depois, então, ele diz, olha, isso é tão profundo,
que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir entender. Ele diz, então eu oro para que Deus, Ele faça vocês entenderem o poder que precisa ser operado no coração de vocês, o poder que foi operado no coração de vocês para que vocês possam ser verdadeiramente salvos, que é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo de entre os mortos e o fazer assentar nos lugares celestiais. Ele diz que o mesmo poder que Deus precisou usar para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos é o poder que precisa ser usado em nossos corações, irmãos, para que nós possamos ser transformados, para que a nossa vida possa ser agora vivida de acordo com a vontade do nosso Deus. A salvação é tão grandiosa que nós, por nós mesmos, não conseguimos recebê-la. O Espírito Santo de Deus, ele precisa vir até nós para fazer-nos capazes de receber, de enxergar essa salvação grandiosa. Ele fala qual era a nossa condição, qual é a condição dos homens antes que eles tenham sido salvos. E ele diz então no capítulo 2 de Efésios, ele diz que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo os pensamentos desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, segundo a nossa própria carne, a vontade que nós sentimos, nós vamos lá e queremos fazer. E isso tem sido exatamente a nossa destruição, irmãos. Se a gente puder olhar para o mundo à nossa volta, as pessoas que se sentem mais livres para fazer tudo aquilo que elas desejam, são as pessoas que vivem mais escravizadas pelos seus próprios pecados. Então, ele diz que o Evangelho, ele é tão poderoso, que ele vem nos arrancar dessa condição de morte e vem nos trazer vida conjuntamente com Cristo. E que a consequência do Evangelho é tão grandiosa, transforma tanto a nossa vida, que faz com que nós possamos agora ser amigos de quem antes nós éramos inimigos. Na verdade, ele disse que Jesus Cristo morreu para juntar, para unir num só corpo, judeus e gentios, ou seja, povos ali naquela época completamente diferentes. Os judeus, eles tinham seus costumes lá do Antigo Testamento, que era o único povo que era assim, e os outros povos achavam eles estranhos, e os desprezavam, e os odiavam, eles também se sentiam melhor do que os outros povos. E então o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo morreu foi para unir judeus e gentios. Ou seja, se eu e você, a gente foi unido a Deus, que nós éramos seus inimigos, porque vivemos contrário à sua vontade, ele diz, nós podemos ser unidos a qualquer pessoa. O Evangelho é poderoso para transformar a nossa vida, de tal forma que a gente pode conseguir amar até pessoas que passaram a vida toda nos odiando e nos desprezando. E ele diz, olha, foi isso que aconteceu na minha vida, eu estou preso por conta disso. Ele diz no capítulo 3, eu estou preso aqui por causa do Evangelho, porque eu não quero deixar de anunciar essa mensagem. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 3 que, olha, eu estou preso, e ele diz, eu não estou preso porque eu digo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele diz, eu estou preso, eu não estou preso porque eu digo que a salvação, o homem pode alcançá-la. Ele diz, eu estou preso porque o meu Evangelho diz que Jesus Cristo morreu para unir num só corpo pessoas diferentes, inimigas. Ou seja, ele estava preso, irmãos, por uma consequência natural do Evangelho. Muitas vezes, as pessoas não vão ficar com raiva se você falar para elas que Jesus Cristo morreu para pagar pelos pecados dela. Mas o que vai irritar, irmãos, as pessoas geralmente é as consequências do Evangelho. Ou seja, a nossa vida vai ter que ser completamente transformada por esse Evangelho. E é exatamente isso que ele começa a falar, irmãos, no capítulo 4, depois de ter orado de novo. Ele vai falar das consequências do Evangelho na nossa vida. A partir do capítulo 4, então, irmãos, o capítulo onde nós estamos, ele começa a pegar toda essa teoria, tudo isso que ele falou a respeito do Evangelho, e diz como é que isso funciona na prática. E nós já vimos que isso faz com que nós queiramos viver numa unidade, que nós possamos amar uns aos outros, e que essa unidade, irmãos, esse amor tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Veja, não é o meu conceito, não é o seu conceito que deve prevalecer, mas é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que Deus mesmo quer para as nossas vidas. E ele diz então que por isso que a nossa fé, o nosso amor, a nossa unidade deve estar fundamentada na sua palavra. E ele diz, e quando isso acontecer, o que é que vai acontecer, irmãos? Nós seremos transformados ao ponto de que a gente vai abandonar a nossa forma anterior de viver. A nossa mente vai ser transformada para que a gente agora possa enxergar uma nova forma de viver. Ele diz que antes a gente estava obscurecido nos nossos próprios pensamentos, a gente estava obscurecido nos nossos entendimentos, mas agora Cristo ele veio para transformar o nosso coração. E a gente vai ver então, irmãos, o finalzinho da passagem que a gente meditou na semana passada, para dar o contexto de tudo isso que nós lemos aqui que o apóstolo Paulo falou, a partir do versículo 25. Se nós olharmos, irmãos, a partir do verso 21, ele diz, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo é a verdade em Jesus, ele diz no sentido de que
Olha a forma que nós devemos viver depois que somos alcançados pelo Evangelho. Ele diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em Cristo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, ele diz que 3 coisas precisam acontecer na vida de uma pessoa que se converteu de verdade. Irmãos, ele diz, você vai se despojar do velho homem, ou seja, aquela sua antiga forma de pensar, você vai arrancar ela da sua vida, você vai abandoná-la. Ele diz, você vai ter uma renovação na sua mente, ou seja, você vai enxergar a vida e a forma de viver agora de uma forma completamente diferente. E você vai se revestir dessa nova vida, ou seja, do novo homem que vai buscar agora viver de acordo com a vontade de Deus. É como se fosse, irmãos, uma pessoa que está podre, suja, e ela está com a roupa completamente fedida, e ela então vai tirar aquela roupa, ela vai ser purificada através de um banho, e ela vai colocar uma roupa nova. Veja, se a mente dela foi transformada pelo Evangelho, ela não vai conseguir colocar aquela mesma roupa. Veja, que sentido faz, irmãos? Você tomar banho, ficar limpo, e você vestir a roupa mais suja que você tem. Não faz sentido algum. Ele diz, então, a gente vai ser transformado, a gente vai viver agora de uma forma diferente. E ele agora vai dar exemplos, irmãos, de como que é isso na prática. Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, irmãos, ele diz que se nós somos transformados pelo Evangelho, nós devemos deixar a mentira. Isso parece algo, irmãos, que todo mundo vai concordar, né? Ninguém gosta de uma pessoa mentirosa, né? A gente não gosta de falsidade, que também é o significado dessa palavra aqui, mentira, né? Tudo aquilo que é falso, a Bíblia está falando aqui. No entanto, irmãos, na prática, nós sempre estamos dispostos, ou sempre vamos achar mais vantajoso contar algumas mentiras ou não abandonar algum tipo de mentira. Veja, isso é o que é ensinado hoje. Não, olha, você não vai mentir, você não vai viver de uma forma falando coisas que vai prejudicar a vida de outras pessoas. Mas existem mentiras boas, é isso que é dito hoje. Existem mentiras que você fala para não ofender as pessoas, né? Uma pessoa pergunta, olha, você gostou da minha roupa? E você, para não ofender, você vai lá e você mente para aquela pessoa. Então, para salvar a vida de alguém, você vai mentir. E aí você vai inventar agora um bocado de coisa, né? Para não estragar os seus relacionamentos, a gente agora vai estar disposto a cometer pecados menores, né? Porque a mentira ela não faz mal, não faz tanto mal assim, irmãos. Sendo que, veja, o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, é que a gente deve abandonar completamente a mentira. E fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu estava lendo, irmãos, nessa semana, meditando no sermão, um psicólogo que ele não é nem cristão, ele. Aí ele diz bem assim, que a gente realmente não deve mentir. É um dos princípios que ele tem para a vida dele. Você não deve mentir em ocasião nenhuma. E a explicação que ele dá é porque ele diz, se você não mentir, você vai falar a verdade, talvez magoe as pessoas, talvez não seja aquilo que as pessoas esperam de você. Ele diz, mas se você fizer isso, você falar a verdade, ele diz, o acaso, ele diz, o mundo, de alguma forma, algo parecido com isso, ele diz, vai conspirar em seu favor. As coisas vão acontecer, vai acontecer exatamente aquilo que precisava acontecer. Se você perder alguma coisa, se você perder o seu emprego, se você perder algo, ele diz, não foi em vão. E ele diz, é a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento. E ele está certo em parte, irmãos. De fato, quando nós falamos a verdade, o que vai acontecer ali como consequência é a melhor coisa que poderia acontecer naquele momento. Mas não por causa do acaso, irmãos. Não porque o universo vai conspirar a nosso favor. Mas porque nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus. É óbvio, irmãos, que a verdade existe uma forma dela ser dita. Veja, a Bíblia ela nos ensina a falarmos a verdade em amor. Não é simplesmente você falar algo que condiz com a realidade, que em si, ao fazer isso, você vai estar falando a verdade. Pelo contrário, a verdade ela sendo dita sem amor, irmãos, ela sendo dita de qualquer forma, ela pode ser pior até do que uma mentira. Você pode fazer com que a verdade seja pervertida, dependendo da forma que você fala. Então não é apenas dizer a verdade. Vejam, é exatamente o que eu falei para vocês no começo, irmãos. O Evangelho ele não vai exigir que eu e você, nós nos tornemos uma pessoa melhor. A gente agora abandone as grandes mentiras e agora a gente só vai mentir quando for realmente necessário. Mas é uma transformação profunda, irmãos. É que você vai abandonar completamente todo o engano. Você vai não apenas deixar de mentir, mas você vai deixar de enganar as pessoas, irmãos.
E você vai viver dessa forma, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a maior mentira que nós podemos contar, irmãos, é com a nossa vida, é nós vivêssemos como se Deus não existisse. E Deus, ele nos arrancou dessa mentira. Lá em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que todos os homens, a gente, sabendo de Deus, a gente torna a verdade de Deus em mentira. E a gente quer adorar a criatura em vez do Criador. Então ele diz aqui, a mentira, maior mentira já foi arrancada da vida de vocês. E agora vocês então vão viver a verdade em todos os aspectos. Vocês agora vão falar a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Vejam, irmãos, que ele está pegando mandamentos, né? Isso aqui seria o 9º mandamento da tábua da lei do Senhor, né? Que não dirás falso testemunho. E ele está aplicando isso ao que nós temos visto que é o assunto principal da carta, que é a igreja de Cristo. Ele diz então, olha, esse mandamento, você tem motivos maiores ainda para, como crente, você praticar ele na sua vida com seus irmãos. Por quê? Porque vocês são membros do mesmo corpo. Ele diz, olha, imagina, se um braço ele vive de acordo com uma verdade, a perna vive de acordo com outra verdade e a cabeça vive pensando numa verdade diferente dessa. Esse corpo ele vai se destruir. Esse corpo ele por si só não tem como ele continuar existindo. Ele não vai ser funcional, porque cada parte vai pensar de uma forma, vai querer agir de uma forma. Ele diz, todos nós devemos abandonar a mentira e falarmos a verdade uns aos outros, porque somos membros do mesmo corpo. Infelizmente, irmãos, hoje em dia a gente vive numa sociedade tão individualista que a gente não gosta de se meter na vida das outras pessoas. Cada um viva do seu jeito, cada um faça o seu, cada um faça as suas escolhas e a gente não fala com elas sobre isso, a gente não busca corrigir, melhorar a vida da outra pessoa, você não busca ajudar as pessoas, você não busca deixar ser ajudado também pelas outras pessoas. E a gente acha que isso é o melhor. É você ter liberdade e cada um ter liberdade para viver do seu jeito. Irmão, só que isso é justamente por causa disso que o mundo está dessa forma. Veja, se a gente, para começar, né, se a gente fosse deixar as crianças viverem do jeito que elas quisessem e não vamos nos meter na vida delas, elas iam se matar rapidamente, colocando a mão numa tomada ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. E da mesma forma, nós adultos, irmãos, permanecemos crianças em muitos aspectos, porque o pecado nos infantiliza ou nos destrói. E a gente, por conta das nossas práticas, irmãos, se não tivermos pessoas para nos ajudar, para chegarem junto de nós e falar a verdade, e nos conduzir ao caminho da verdade, irmãos, nós iremos destruir a nossa própria vida. Veja, a gente tem um exemplo muito grandioso disso na Bíblia, no Antigo Testamento, de Davi, que era um homem que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele estava vivendo em algum momento da sua vida completamente no pecado. Ele estava adulterando, ele estava assassinando, ele estava cometendo todo tipo de pecado terrível. E ele precisou que o profeta de Deus, seu amigo Natã, fosse lá e falasse a verdade para ele, em amor, para que ele pudesse entender o quanto que ele estava destruindo a sua própria vida. Ele não conseguia enxergar, irmãos. É claro que Davi ele sabia que o adultério é pecado. É claro que Davi sabia, irmãos, a traição e o assassinato que ele cometeu de um dos homens mais fiéis que ele tinha no seu exército. Ele sabia que isso era errado. Mas o pecado, irmãos, não é uma questão muitas vezes de sabermos o que é certo. É um coração que precisa ser transformado. E Deus, ele promete nas suas palavras que ele vai usar as nossas vidas, um na vida dos outros, para que a gente possa não apenas saber, mas a gente possa enxergar claramente, irmãos, o quanto que a nossa vida pode nos destruir. Quando eu e você, irmãos, a gente vive uma mentira, a gente está acostumado a falar mentiras, a gente vive numa sociedade em que ninguém pode confiar na palavra de ninguém, em que quando alguém lhe diz algo, você sempre fica na dúvida se aquela pessoa realmente está sendo sincera, e você pode confiar naquilo que ela está dizendo, ou se ela está simplesmente falando aquilo porque ela acha que é o que você quer ouvir. E a gente então perde a confiança, irmãos. A gente não tem como viver dessa forma. A gente não tem como viver, pelo menos, na sinceridade. A gente não tem como ter relacionamentos verdadeiros se a gente viver dessa forma. Se a gente nunca sabe se as pessoas elas nos amam de verdade ou se elas estão conosco porque é conveniente. Se as pessoas elas realmente querem o melhor para nós, ou se é porque naquela circunstância específica ela valorizou dizer a verdade e talvez em outro momento ela vai me enganar, vai mentir para mim. A Bíblia fala que nós devemos abandonar a mentira completamente, irmãos, e falar a verdade. Veja que
é uma transformação completa, não é parcial. Não é eu vou deixar de mentir e agora eu vou começar a omitir. Não é uma vida, olha, eu não vou mais mentir com as palavras, mas eu ainda vou enganar as pessoas com a forma que eu ajo, com a forma que eu vivo. É todo o engano. Eu vou abandonar e a minha vida vai ser verdadeira. Sabe por quê, irmãos, nós precisamos viver dessa forma? Porque se nós somos cristãos, principalmente nós, a gente traz a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que é dita. Se nós vivemos falando mentiras para as pessoas, como é que elas vão acreditar nessa mensagem que nós falamos para elas e dizemos que é verdadeira? Como é que as pessoas vão crer no Evangelho? Se para outras coisas, se em outras coisas, quando nos é conveniente, a gente está disposto a mentir, irmãos. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, e a Bíblia fala dessa forma porque foi a mentira, o engano, foi o primeiro pecado que ele colocou na humanidade, irmãos, e fez com que o mundo vivesse essa desgraça como consequência desse primeiro pecado que é a mentira. Veja, Satanás ele enganou Eva, e o engano foi fazer com que ela pensasse que ela não precisa depender de Deus. Ela pode, pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração, ela pode viver, ela pode tomar as decisões dela e ela não precisa ouvir a Deus. Olha, se você comer esse fruto aqui, você vai ter o discernimento, você vai saber o que é certo e o que é errado. Você não precisa que Deus seja o juiz para você em todas as coisas. E esse foi o engano do pecado. Foi querermos seguir o nosso próprio coração, ao invés de querermos continuar dependendo de Deus. Irmãos, nós somos criaturas frágeis e fracas. Nós fomos criados para depender de Deus. Tentar viver de uma forma autônoma, sem depender de Deus, é buscar a sua própria destruição. Ele continua então falando, ele dá outro exemplo aqui de como a nossa vida precisa ser transformada. Irmãos, ele fala no versículo 26, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que para o crente, até mesmo o se irar deve ser completamente diferente. Quando a gente pensa, irmãos, em estarmos irados, em uma pessoa que ela ficou irada, isso é um sinônimo praticamente da gente dizer que uma pessoa ela saiu do controle. Aquela pessoa está fora de controle porque ela está sendo dominada pela ira. Mas a palavra de Deus diz que isso é diferente também na vida do crente. Veja, a Bíblia não diz que nós não podemos nos irar. Pelo contrário, existem motivos justos e santos para que nós fiquemos irados. A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele disse que o espírito dele se revoltava. Ou seja, ele estava irado no seu espírito por conta da idolatria daquela cidade. Porque é escrito isso, inclusive tem registros históricos disso, né? Um filósofo falando de modo até brincando, mas expressando uma realidade, ele diz: você vai em Atenas e você encontra mais deuses do que pessoas. E o apóstolo Paulo então chegou naquela cidade e viu tantos deuses, tantas coisas sendo adoradas, que ele ficou revoltado no seu coração. No nosso tempo não é muito diferente. Talvez não tenham tantas estátuas assim, você saindo na rua e você vai ver tantas estátuas. Mas você consegue ver também uma quantidade infinita de deuses à nossa volta. O dinheiro, a saúde, o prazer, o conforto, todos são deuses. Todos são deuses à nossa volta. As pessoas elas escolhem algo e elas querem colocar aquilo como se fosse o Deus das suas vidas. Elas colocam aquilo como o propósito. Elas querem ser conhecidas, ser famosas, ou querem viver para a família delas. E tudo isso, irmãos, por mais que possam existir coisas boas no meio disso, tudo isso é pecaminoso. Porque nada disso foi feito para ser adorado. O trabalho foi feito para ser executado. A família foi feita para ser amada. O dinheiro foi feito para ser usado como uma ferramenta, um instrumento, para que a gente possa viver nesse mundo. Mas nada disso pode tomar o local de Deus em nossos corações. A gente deve ficar revoltado quando a gente vê o mundo vivendo dessa forma. Mas principalmente, eu e você, a gente deve ficar revoltado quando a gente olha para o nosso próprio coração e a gente consegue enxergar os mesmos deuses que você enxerga lá fora. Você olha para dentro do seu coração e você vê como que você foi contaminado. Como que você, assim como as pessoas lá fora, você enxerga o mundo do mesmo jeito. Você busca usar as pessoas para alcançar seus objetivos. Você quer viver segundo o seu próprio coração. Você quer dizer o que é importante e o que não é importante e ignora a palavra de Deus.
eu e você, a gente deveria ficar irado contra o nosso próprio pecado. Só que a ira na Bíblia, ou pelo menos a ira santa, ela não é simplesmente uma atitude de raiva para contra algo errado que está acontecendo. Na verdade, ela é um sentimento que vai lhe capacitar a consertar aquele erro. Veja que o apóstolo Paulo, ele quando chegou em Atenas, ele ficou revoltado, o espírito dele ficou irado. O que foi que ele foi fazer? Ele se levantou no meio do local mais importante que tinha ali e ele começou a pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho para que as pessoas abandonassem a idolatria e o pecado delas. A gente também vê o próprio Senhor Jesus, ele revoltado e irado também. A gente vê que um dia ele foi sábado na sinagoga e ele viu um homem ali doente, precisando ser ajudado. E os religiosos à sua volta dizendo, não, no sábado, não é possível que ele vai curar uma pessoa no sábado. E a Bíblia fala que o Espírito de Jesus ficou indignado, ele ficou irado com aquilo, com a religiosidade morta das pessoas. Com elas não entenderem o objetivo dos mandamentos do Senhor e simplesmente terem eles como uma regra, como uma listinha, que elas se sentem superiores às outras pessoas quando estão obedecendo. E não perceberam que amar o próximo é justamente a essência da lei. O Espírito de Cristo ficou revoltado e o que foi que ele foi fazer? Ele foi lá curar aquele homem. A ira, ela não deve ser um fim em si mesma. Ela deve nos capacitar, a ira santa deve nos capacitar a buscarmos fazer a vontade de Deus com mais empenho. É eu lutar contra o meu pecado com mais empenho ainda. E ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, não pode ser uma ira que não seja uma ira santa. Eu não posso ficar irado, eu não devo ficar irado porque alguém está ofendendo a minha honra. Eu não devo ficar irado porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que tivesse acontecendo. Eu não posso ficar irado também de uma forma desproporcional. Às vezes uma pessoa pisou no meu pé e eu queria matar ela. Às vezes uma pessoa falou algo que eu não gostei e eu virei inimigo daquela pessoa. Isso é uma ira descontrolada, isso é uma ira pecaminosa, que é o contrário do que a Bíblia está falando, que é uma ira santa. Que é você se irar pelos motivos santos. Porque você está revoltado, triste. Porque você está vendo que Deus não está sendo honrado nesse mundo. Ele diz que quando eu e você, a gente dá espaço para uma ira pecaminosa, a gente dá lugar ao diabo. Ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está querendo dizer que a gente deve, o mais rápido possível, acalmar o nosso coração. Eu vi uma possível tradução aqui desse texto, como o sol aqui, ele não está dizendo, olha, não espere até a noite para que você possa acalmar a sua ira, ou seja, fique calmo no mesmo dia, não é isso. O pastor Paulo Brasil, ele disse que a melhor interpretação aqui para essa passagem é a gente entender que a ira, nós devemos apagá-la, assim como a noite, ela apaga o sol. Assim como quando é a noite e você não consegue enxergar mais o sol, a sua ira, ela deve ser o mais rápido possível, ela deve ser apagada, ela deve ser abrandada. Porque esse sentimento, irmãos, por mais que ele possa até começar de um modo justo, ele tem uma facilidade muito grande para se tornar algo descontrolado. Veja, ele pode fazer com que você comece a se achar superior às outras pessoas e você usa a sua ira como uma desculpa de poder você mostrar e expressar o quanto que você é melhor do que os outros. Você diz, tá vendo, olha, como as pessoas fazem isso e aquilo outro, eu fico indignado porque os homens vivem dessa forma, porque os pecadores fazem isso ou aquilo outro. Não é assim, irmãos. O sentimento da ira não é esse sentimento de que você vai se sentir superior a outras pessoas porque elas praticam algo pecaminoso que você não pratica. Não. Se a gente deixar a ira ela permanecer por muito tempo em nosso coração, ela de uma forma ou de outra vai se tornar um pecado. Você vai querer se achar melhor do que as outras pessoas. Você vai tratar as pessoas de um modo desproporcional para com aquilo que elas praticaram. Você de alguma forma vai pecar. Talvez até mesmo cometer um pecado pior do que aquele que fez com que você se tornasse irado. Por exemplo, ele diz, não deis lugar ao diabo, ou seja, não há limite para o que eu e você a gente pode fazer, se eu e você a gente tiver controlado, dominados pela ira. Não é algo que a gente deve fazer com que vivamos dessa forma constantemente. O livro de Tiago, ele vai nos dizer que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Nós devemos ter uma ira santa, devemos nos irar pelas coisas que Deus se ira. Mas nós devemos saber que pelo fato de sermos pecadores, nós podemos desvirtuar isso com muita facilidade. Então devemos controlar o nosso próprio coração. Ele continua dizendo, então, vai dar um terceiro exemplo. Ele falou da mentira, ele falou da ira, ou seja, ele falou do nono mandamento aqui, não dirás falso testemunho. Falou do sexto mandamento aqui, ele falou sobre irar. A Bíblia nos diz que quando a gente odeia o nosso irmão,
a gente já está matando. E agora então ele vai falar do 8º mandamento, que é o não furtarás. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E veja, e aqui ele nos dá um exemplo bem completo, irmãos, daquilo que ele está querendo expressar. E esses mandamentos, irmãos, esses exemplos que ele está nos dando aqui, não é simplesmente para como a gente pode obedecer esse mandamento, mas se a gente entender isso vai ajudar você a obedecer todos os outros mandamentos também, de modo profundo. Porque no final das contas, se a gente for observar, tudo aqui que ele está dizendo, são uma forma de você exercer o domínio próprio e uma forma de você agora buscar viver uma vida para a glória de Deus e para servir ao próximo. Veja, quando ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. O que é uma pessoa que furta, irmãos? Por que uma pessoa, ela furta? Uma pessoa furta, irmãos, principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque ela é preguiçosa. Ela não quer trabalhar. Ela não quer trabalhar, então ela quer tomar aquilo que pertence às outras pessoas e quer agora usar aquilo ali. E o outro motivo é porque ela é egoísta. Ela não se preocupa, não pensa no próximo e pensa só em si mesmo. Então veja, ela é preguiçosa e ela é egoísta. Ele está dizendo para a gente abandonar esses 2 sentimentos. A gente vai abandonar o egoísmo e a gente vai abandonar também a preguiça. Como é que a gente faz isso? É simplesmente eu parar de furtar? É simplesmente eu parar de tomar aquilo que pertence às outras pessoas? Eu posso parar de tomar aquilo que pertence às outras pessoas e continuar com o coração errado. Ele diz antes, ou seja, ao invés disso, você vai trabalhar, ou seja, o trabalho vai acabar com a preguiça. Ele diz, e você vai fazer com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você vai trabalhar de um modo justo e santo. E qual é o seu objetivo do seu trabalho? Para que eu agora possa continuar tendo aquilo que eu tinha. Antes eu buscava no roubo, agora eu busco no trabalho. Não. Ele diz para que eu possa ajudar o necessitado. Veja, se o trabalho acaba com a preguiça, ajudar as outras pessoas deve ajudar a acabar com o egoísmo. Veja que hoje em dia, irmãos, nós não somos incentivados ao trabalho. A nossa sociedade ela não incentiva o trabalho, pelo contrário, ela incentiva a preguiça e a ociosidade. Veja qual é o plano de todo mundo. A gente poder começar cedo, para se aposentar cedo, e qual é a aposentadoria dos sonhos? É você simplesmente ficar sentado no local sem fazer nada e usufruindo de prazeres temporários. Ou seja, esse trabalho aí é um trabalho que ele está quebrando esse mandamento aqui de não furtarás. Porque a gente está trabalhando de um modo para que a gente possa simplesmente viver uma vida de preguiça e viver uma vida pensando nos nossos próprios interesses. Mesmo sem furtar, a pessoa que pensa assim, ela está quebrando o mesmo mandamento do que a pessoa que furta. Veja, o trabalho ele não é uma maldição de Deus. Pelo contrário, vejam o que ele fala aqui a respeito do trabalho. Ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Veja como ele fala a respeito do trabalho. Você fazer com as próprias mãos aquilo que é bom. De onde é que ele está tirando essa expressão? Ele está tirando essa expressão justamente de Gênesis, que Deus, ele trabalhava no capítulo 1 de Gênesis, e quando ele terminava de trabalhar naquele dia, a Bíblia fala, Deus viu que era bom aquilo que ele estava fazendo. Então o trabalho é uma forma de nós refletirmos o caráter de Deus aqui nesse mundo. Do mesmo jeito que Deus trabalha, e o trabalho dele abençoa as outras pessoas, é assim também que todo o trabalho deve funcionar. Todo o trabalho. O que faz um trabalho ser digno não é o quanto que aquela pessoa ela recebe por aquilo que ela trabalha. Isso aí vai ser uma consequência do trabalho da pessoa. Mas o que faz um trabalho ser digno é se o trabalho ele está sendo feito de um modo honesto e você está servindo a outras pessoas com aquele trabalho. Se você for parar para pensar, o que faz a gente ser recompensado quando a gente trabalha é porque você está servindo alguém com aquele seu trabalho e alguém está gostando tanto daquele seu trabalho que ela está lhe dando uma quantia como consequência daquilo que você fez. Veja, o trabalho Deus colocou no mundo para que eu e você, a gente possa servir ao próximo e o próximo possa mutualmente servir a você também, pagando pelo seu trabalho.
O trabalho é uma das formas que Deus colocou para que a convivência em sociedade ela possa ser abençoadora para as duas partes. Quando a gente não quer viver através do fruto do nosso trabalho, salvo algumas exceções, né, quando a gente está realmente impossibilitado por uma enfermidade, ou quando a gente ainda é criança, ou quando a gente já está na época da aposentadoria das nossas vidas, quando eu e você a gente quer viver do sustento do trabalho de outra pessoa. Irmãos, isso é a quebra do mandamento, porque a Bíblia ela ordena que nós vivamos do suor do nosso rosto. É claro, obviamente, irmãos, esse trabalho é ordenado especificamente aos homens. Não é que as mulheres não possam trabalhar, mas elas não precisam trabalhar, porque faz parte do convívio social que Deus criou, que o homem ele sustente a sua esposa, se assim for necessário, irmãos. Vejam, irmãos, a Bíblia fala também, no versículo 29, a outra forma de aplicar essa forma de viver que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Veja, ele diz que a sua boca, ela não deve colocar para fora palavras torpes. E aqui ele não está falando apenas de palavrões. Ele não está falando apenas de palavras que elas são chulas. Ele não está falando aqui de palavras que têm um significado perverso. Ele não está falando apenas disso. Ele está falando, a palavra torpe significa uma coisa mal colocada. Significa uma coisa que não tem uma utilidade específica naquele momento. Ele está dizendo aqui que as nossas palavras devem ser faladas para abençoar as pessoas. Ele diz, ao invés da gente falar palavras torpes, ele diz, nós devemos unicamente falar aquilo que é bom para a edificação, conforme a necessidade. Veja que o princípio é o mesmo aqui do não furtarás. Ele disse, a gente deve trabalhar para acudir o necessitado. Não apenas para nos sustentarmos, mas trabalharmos ao ponto da gente poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Ele diz, agora, que a gente vai falar a palavra conforme a necessidade. É a mesma palavra aqui, necessitado e necessidade. Ou seja, a forma que você fala, as palavras que saem da sua boca, assim como o seu trabalho, é para servir as pessoas que estão à sua volta. Veja que lá atrás ele falou apenas da gente não mentir, mas falar a verdade. Mas a mesma verdade, a gente vai colocar ela, irmãos, com amor, segundo a necessidade. Tem verdades que não precisam ser ditas. Tem verdades que existem momentos específicos para que ela seja dita. E a gente vai falar a verdade conforme a necessidade. As palavras que vão sair da nossa boca é para abençoar as pessoas. É para que, através das suas palavras, as pessoas possam ver a glória de Deus. Seja quando nós diretamente e claramente pregamos o Evangelho, falamos a respeito da salvação em Cristo Jesus, sendo também quando nós falamos qualquer outra coisa que aponta para a glória desse Deus, a forma que nós falamos, o contexto das coisas que nós falamos, é um contexto que glorifica a Deus. Ou seja, as pessoas vão poder ver amor naquilo que você fala para elas, as pessoas vão poder ver que você as ama, que vão poder ver que, por mais que não seja a palavra que ela queria ouvir naquela ocasião, é a palavra que ela precisa ouvir naquela ocasião, para que ela possa ouvir a graça de Deus, irmãos. Os seus ouvidos possam ser alvos da graça de Deus. Veja então, irmãos, se a gente for olhar aqui tudo, o que o apóstolo Paulo fala, na forma que nós devemos viver, você vê que, na verdade, o Evangelho ele não quer melhorar você. Ele não quer transformar você um pouco. Na verdade, o objetivo do Evangelho é fazer você refletir o caráter do seu Salvador. Porque é exatamente assim que Cristo viveu. Cristo ele morreu porque ele não deixou de falar a verdade. Porque ele não mentiu, ele não foi conivente com as mentiras que os homens, que os religiosos contavam na sua época. Ele disse, vocês estão vivendo da forma errada. A forma que vocês estão vivendo não glorifica a Deus. Vocês estão buscando simplesmente estar satisfeitos na religião de vocês. Cristo, por ele ter falado a verdade, por ele ter dito que ele é o Filho de Deus, esse foi o motivo exato da sua condenação. Jesus Cristo, ele sempre se irou do modo correto. E quando Jesus Cristo se irava e se indignava, era para mostrar para as pessoas o absurdo que é eu e você, nós estamos vivendo de uma forma completamente contrária àquilo que Deus quer que nós façamos. E Jesus, irmãos,
sendo dono de todas as coisas. Ele nunca poderia furtar porque ele é dono de absolutamente todas as coisas. Mas pelo contrário, ele realizou a sua obra de salvação para que eu e vocês, ladrões da sua glória, eu e vocês que nós vivemos a vida o tempo todo, constantemente, querendo a glória de Deus, ao invés de entregar a glória a Deus. E eu não digo isso, irmão, simplesmente da pessoa dizer glória a Deus, simplesmente da pessoa cantar louvores, simplesmente da pessoa frequentar uma igreja. Eu digo no seu coração, o seu desejo mais intenso, seu de que Deus, Ele receba a glória que a Ele é devida. Ou seja, que os corações dos homens reconheçam que Deus é mais importante do que tudo. E nós temos roubado isso dele. Mas Ele realizou a sua obra para que nós pudéssemos ser salvos. E as palavras, irmãos, que Jesus falou, até mesmo quando Ele estava na cruz. Todas as palavras que Jesus disse, até mesmo quando estava na cruz, foi para transmitir a graça de Deus a todos aqueles que ouviam Ele falando. Veja que o chamado do Evangelho não é para que nós nos tornemos pessoas melhores, mas que sejamos transformados ao ponto de que Cristo é a sua vida. Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, então agora a sua vida vai ser completamente transformada. Você não vai dizer, isso é exagero, uma mentirinha, isso é exagero, é só um imposto que eu estou sonegando, isso é exagero, é só uma palavrinha que eu disse que magoou uma pessoa. Não. Você vai dizer, eu não tenho como pagar o meu Senhor pela salvação que Ele me deu. O que eu puder fazer com a minha vida para experimentar a glória dele nesse mundo e para transmitir a glória dele nesse mundo, é isso que eu vou fazer. É dessa forma que eu vou viver. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.